A Bíblia em um ano. Uma experiência de encontro com Jesus Cristo, a Palavra de Deus. Olá, eu sou Antônio, seminarista da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Você está ouvindo o podcast A Bíblia em um ano. Usando um plano de leitura cronológico, vamos ler a Bíblia inteira em 365 dias, descobrindo como a história da salvação se desdobra e se atualiza em nossas próprias vidas e na vida da Igreja. Estamos usando a Bíblia Católica com a tradução oficial da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Você pode acessar o plano de leitura completo por meio de um link que você encontra na página do Instagram abiblia.emumano ou no facebook.com/seminariopg. Inscreva-se nesse podcast por meio da plataforma que preferir para receber as notificações diárias dos nossos episódios. Olá, eu sou o Padre Joel Nalepa, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Antes de iniciarmos a leitura e a escuta dos textos bíblicos propostos para hoje, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine nossa mente e nosso coração para que a Palavra de Deus frutifique em nossas vidas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vindo Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dia 61, Números, capítulo 2. O Senhor falou a Moisés e a Arão: os israelitas acamparão junto a seu estandarte, cada qual perto da insígnia da casa paterna, ao redor da tenda do encontro, porém à distância. A leste, do lado do sol nascente, acamparão os do estandarte de Judá, segundo seus exércitos. O chefe dos judaítas é Naasson, filho de Aminadab, e seu exército conta com 74.600 homens alistados. Ao lado de Judá acampará a tribo de Issacar. O chefe dos Issacaritas é Natanael, filho de Suar, e seu exército conta com 54.400 homens alistados. Depois a tribo de Zabulon. O chefe dos Zabulonitas é Eliabe, filho de Elon, e seu exército conta com 57.400 homens alistados. O total dos recenseados para o acampamento de Judá é de 186.400 homens, segundo seus exércitos. Eles partirão em primeiro lugar. Ao sul ficará o estandarte do acampamento de Rubem, segundo seus exércitos. O chefe dos Rubenitas é Elisur, filho de Sedeur, e seu exército conta com 46.500 homens alistados. Ao lado acampará a tribo de Simeão. O chefe dos Simeonitas é Salamiel, filho de Surissadai, e seu exército conta com 59.300 homens alistados. Depois a tribo de Gad. O chefe dos Gaditas é Eliasaf, filho de Deuel. Seu exército conta com 45.650 homens alistados. O total dos recenseados para o acampamento de Rubem é de 151.450 homens, segundo seus exércitos. Eles partirão em segundo lugar. Depois partirá a tenda do encontro, com o acampamento dos levitas, no meio dos outros acampamentos. Partirão conforme estavam acampados, cada qual no seu posto, segundo seus estandartes. A oeste ficará o estandarte de Efraim, segundo seus exércitos. O chefe dos efraiminitas é Elissama, filho de Amiúde, e seu exército conta com 40.500 homens alistados. Ao lado acampará a tribo de Manassés. O chefe dos Manasseitas é Gamaliel, filho de Fadassur,
seu exército conta com 32.200 homens alistados. Depois a tribo de Benjamim. O chefe dos benjaminitas é Abidã, filho de Gedeão, e seu exército conta com 35.400 homens alistados. O total dos recenseados para o acampamento de Efraim é de 108.100 homens, segundo seus exércitos. Eles partirão em terceiro lugar. A norte ficará o estandarte do acampamento de Dan, segundo seus exércitos. O chefe dos danitas é Aiezer, filho de Amizadai, e seu exército conta com 62.700 homens alistados. Ao lado acampará a tribo de Azer. O chefe dos azeritas é Fegiel, filho de Ocrã, e seu exército conta com 41.500 homens alistados. Depois a tribo de Neftali. O chefe dos neftalitas é Aira, filho de Enã, e seu exército conta com 53.400 homens alistados. O total dos registrados do acampamento de Dan é de 157.600 homens. Eles partirão em último lugar, segundo seus estandartes. É esse o recenseamento dos israelitas segundo as casas paternas. O total dos alistados dos acampamentos repartidos em exércitos foi de 603.550 homens. Os levitas, porém, não foram recenseados com os israelitas, conforme o Senhor havia ordenado a Moisés. Assim fizeram os israelitas conforme o que o Senhor havia ordenado a Moisés. Acamparam junto aos seus estandartes e assim partiram, cada um segundo os seus clãs e as casas de seus pais. Deuteronômio, capítulo 2. Então voltamo-nos e partimos para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho, como o Senhor me havia dito, e por muito tempo rodeamos a montanha de Seir. Então o Senhor me disse: Por muito tempo rodeastes esta montanha, voltai-vos para o norte, ordena ao povo: passareis pela fronteira de vossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vós, porém acautelai-vos. Não entreis em guerra contra eles, pois não vos darei coisa alguma da sua terra, nem mesmo do tamanho de um pé, uma vez que dei a Esaú a posse da montanha de Seir. Comprareis deles por dinheiro os alimentos que comerdes e até a água que beberdes. Sim, o Senhor teu Deus te abençoou em toda a obra de tuas mãos. Ele conhece teu caminhar por este vasto deserto. Faz 40 anos que ele está contigo e nada te faltou. Passamos, pois, ao largo dos nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam Seir, deixando o caminho da Arabá, de Elate e de Azion-Gaber. Voltamo-nos e passamos pelo caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não trates Moabe como inimigo, não entres em guerra contra ele, pois não te darei posse alguma em sua terra, uma vez que dei aos filhos de Ló a cidade de Ar como posse. Antes habitaram nela os emitas, um povo grande, numeroso e de estatura alta como os enaquitas. E como os enaquitas, também eles eram considerados refaitas, mas os moabitas lhes davam o nome de emitas. Antes moravam em Seir os horreus, mas os filhos de Esaú os expulsaram, os exterminaram e estabeleceram-se no lugar deles, como fez também Israel ao tomar posse da terra que o Senhor lhe deu. Agora, portanto, levantai-vos e atravessai a torrente de Zared. E assim atravessamos a torrente de Zared. O tempo do nosso caminho desde Cades-Barne até atravessarmos a torrente de Zared tinha durado 38 anos, até que terminasse toda aquela geração de guerreiros que estavam no acampamento, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor pesou sobre eles e os confundiu no acampamento, até serem exterminados. Então, depois que a morte havia terminado com todos aqueles guerreiros no meio do povo, o Senhor me falou: Hoje passarás pela cidade de Ar, pelo território de Moabe, e chegarás perto dos amonitas. Não os trates como inimigos, nem os provoques,
pois não te darei posse alguma da terra dos amonitas, uma vez que a tenha dado em posse aos filhos de Ló. Também esta terra era tida como terra de Refaitas, pois antes habitavam lá Refaitas, que os amonitas chamaram Zonzomitas, um povo grande, numeroso e de alta estatura como os enaquitas. O Senhor, porém, os destruiu diante dos amonitas, que os expulsaram e se estabeleceram em seu lugar. O mesmo fizera para os filhos de Esaú, que habitam Seir. Destruiu diante deles os horreus, e eles os expulsaram e se estabeleceram no lugar até hoje. E os heveus, que habitavam os povoados perto de Gaza, foram destruídos pelos caftoreus, originários de Caftor, que se estabeleceram no seu lugar. Levantai-vos, parti e atravessai o rio Arnon. Eu entregarei à tua mão o amorreu Seom, rei de Hesbom, com sua terra. Começa a ocupação, move-lhe guerra. Hoje começarei a espalhar o terror e o medo de ti, entre os que ficarão perturbados e angustiados diante de ti. Então enviei do deserto de Cademote mensageiros a Sion, rei de Hesbom, com palavras de paz. Deixa-me passar por tua terra. Seguirei sempre pela estrada, sem me desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Tu me venderás por dinheiro os alimentos que eu comer, e por dinheiro me darás a água que eu beber. Tão somente deixa-me passar a pé, como já o fizeram os filhos de Esaú, que moram em Seir, e os moabitas, que moram em Ar, até que eu atravesse o Jordão, rumo à terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar por seu território, porque o Senhor teu Deus havia endurecido o espírito dele e enrijecido o coração, para entregá-lo em tua mão, como ainda no dia de hoje. E o Senhor me disse: Vê, eu comecei a entregar-te Sion e sua terra. Começa a ocupação para tomar posse da sua terra. Então Sion saiu contra nós, com todo o seu povo, para nos dar combate em Jaza. O Senhor nosso Deus o entregou a nós, e nós o golpeamos, a ele, seus filhos e todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, votando-as ao interdito, homens, mulheres e crianças, sem deixar nenhum sobrevivente. Tomamos por presa somente os animais e o despojo das cidades que havíamos conquistado. Desde Aroer, na margem do rio Arnon, e a cidade no seu vale, até Galaade, não houve cidade que escapasse de nossas mãos. O Senhor nosso Deus entregou-as todas a nós. Só não vos aproximastes da terra dos amonitas, de lugar algum da margem do rio Jaboque, nem das cidades da montanha, nem de tudo que o Senhor nosso Deus havia proibido. Salmo 84. Quão amáveis as tuas tendas, ó Senhor do universo! A minha alma anseia e desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e minha carne exultam pelo Deus vivo, pois até o pardal encontra uma casa e a andorinha um ninho onde põe seus filhotes. Os teus altares, Senhor do universo, meu Rei e meu Deus. Felizes os que moram na tua casa, continuamente eles te louvam. Feliz aquele cujo auxílio vem de ti e que em seu coração prepara as subidas. Passando por um vale árido, convertem-no em manancial, pois a chuva da manhã o revestirá de bênçãos. Eles prosseguem com vigor sempre crescente, e o Deus dos deuses é visto em Sião. Senhor Deus do universo, ouve a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha para nós, ó Deus, nosso escudo, volta os olhos para a face do teu ungido. Porque é melhor um dia nos teus átrios do que 1000 longe deles. Estar no limiar da casa do meu Deus é melhor do que morar nas tendas dos ímpios. Sol e escudo é Deus o Senhor.
e Ele, o Senhor, nos dará a glória. Não privará de seus bens os que caminham com integridade. Senhor do universo, feliz é aquele que confia em Ti. Olá, eu sou o Padre Hélio Guimarães, da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. E hoje nós lemos o capítulo 2º do livro dos Números, que nos traz um pouquinho da disposição do acampamento do povo de Israel, de como se organizam as 12 tribos que estão em marcha no deserto. Nós percebemos um detalhe muito interessante, é que a tenda do encontro se encontra no meio do acampamento. É esta presença de Deus que ao mesmo tempo é sinal de proteção e é sinal de perigo. Sinal de proteção porque é Deus que guia, que conduz, que garante a vitória, que caminha com o seu povo. E sinal de perigo porque é uma santidade tremenda esta presença do Senhor que se decidiu de morar entre nós. E que nós, como povo de Deus, não somos dignos de estar na sua presença, de tocar a sua morada. Por isso, então, as tantas prescrições para se definir uma determinada cautela do contato daquilo que era relacionado ao povo com aquilo que era sagrado, com o que faz parte da tenda do encontro. E por isso nós vamos aprender um pouquinho mais neste livro dos Números, todas as recomendações relacionadas à tribo de Levi, que estava designada para o cuidado das coisas sagradas e também das atribuições dos sacerdotes que tinham contato com esta presença do Senhor com a tenda do encontro. Nós também, ouvindo esta passagem do livro dos Números, queremos em nossa vida perceber esta presença de Deus no meio de nós. Um Deus que, em seu Filho Jesus Cristo, veio caminhar entre nós, caminhar no meio do seu povo e que decidiu-se permanecer para sempre entre nós. Então, sempre que nós rezamos, sempre que nós caminhamos em nossa vida, sempre que nós celebramos em comunidade, nós temos uma grande certeza: Ele está no meio de nós. Isto alegra o nosso coração, isto nos enche de ânimo e de coragem, porque diante de toda e qualquer adversidade, o Senhor está no meio de nós, o Senhor está presente em nossa vida. E foi isso que nós rezamos no versículo 6 do Salmo 84. Feliz quem encontra em ti sua força e decide no seu coração a santa viagem. É muito mais reconfortante para a humanidade fazer o seu caminho, trilhar o caminho de sua viagem, quando sabe que tem Deus no seu meio, quando sabe que Deus é a sua força. E isso transparece na leitura do livro do Deuteronômio, quando o povo de Israel está caminhando entre outros povos no deserto, e recebe a recomendação do próprio Senhor de não hostilizar estes povos, de respeitar estes povos, porque Deus lhes deu a sua terra também como posse, como herança. Então o povo de Israel passa de maneira respeitosa diante destes povos, ao mesmo tempo que estes povos reconhecem a presença e a força de Deus junto ao povo de Israel e não os enfrentam, permitem que eles passem. Diferente da atitude de Seom, que decide combater com o povo de Israel. E ali, neste combate, nesta batalha, Deus mostra a sua força. É o povo que está aprendendo quem é Deus e reconhece a Javé como o Senhor dos exércitos, o Senhor que vai à sua frente e lhe faz vencer todas as batalhas. Queremos pedir que nós possamos também em nossa vida ter esta clara consciência de Deus que caminha conosco e assim sabendo deste Deus que está presente no meio de nós, nós moldarmos a nossa vida de acordo com esta graça e com esta presença de Deus que está sempre conosco.
Querido irmão, querida irmã, Jesus afirma a todos nós: felizes os que escutam a palavra de Deus e a põem em prática. Peçamos que a palavra que acabamos de ouvir se faça vida em nós e inspire as nossas ações. Oremos. Ó Deus, concedei ao vosso povo alimentar-se cada vez mais da vossa palavra e nela encontrar a fonte da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Quem vos fala é o Padre Jaime Roça, vigário-geral da Diocese de Ponta Grossa, no Paraná. Que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Você acaba de ouvir mais um episódio do podcast A Bíblia em um Ano. Continue nesse bom propósito de ouvir, ler e praticar a Palavra de Deus. Rezemos por todos que estão fazendo este caminho de leitura da Bíblia. Procure também participar da sua comunidade. A permissão para uso do plano de leitura The Bible in a Year com o Padre Mike Schmitz e Jeff Kevins foi concedida por Ascension. A versão original pode ser baixada em ascensionpress.com. Todos os direitos desse plano estão reservados à Ascension. Os demais conteúdos do podcast não são criados, revisados ou apoiados por Ascension. Até amanhã!